promete causar mais revolta ainda em todo mundo que é alfabetizado e todo mundo que minimamente tem honestidade intelectual, a seguinte notícia. Vocês lembram que no dia 18 de fevereiro, exatamente no dia 18 de fevereiro, o Paulo Gonorreia, também conhecido como Paulo Gonet, ele apresentou ao Supremo Tribunal Federal algumas denúncias por golpismo daquilo que ele chama de cúpula do golpe, né? As lideranças intelectuais, etc. e tal. E foi muito estranho o que aconteceu no dia 18. Porque o que aconteceria no Brasil dia 18? No dia 18, chegaria no Brasil a seguinte notícia, de que a Trump Media Corp e a plataforma Rumble acionaram o nosso ditador, Alexandre de Moraes, lá nos Estados Unidos. Então, muito estranhamente, o PGR, que é o Paulo Gonet, que estava dizendo no ano passado, nós vamos denunciar o Bolsonaro depois do dia de Nossa Senhora Aparecida, dia das crianças. Não, agora nós vamos denunciar o Bolsonaro depois do dia de finados. Não, nós vamos denunciar o Bolsonaro depois do dia da proclamação da República. Não, nós vamos denunciar o Bolsonaro depois do Natal. Não, nós vamos denunciar o Bolsonaro depois do Ano Novo. Não, nós vamos denunciar o Bolsonaro depois do Dia de Reis. Não, nós vamos denunciar o Bolsonaro depois do Carnaval. E o Carnaval foi final de fevereiro, começo agora de março. No dia 18 de fevereiro, sem que ninguém esperasse, o Paulo Gonet, ele entra com uma denúncia. Exatamente no mesmo momento em que a Trump Media Corp e a Rumble acionaram Alexandre de Moraes lá nos Estados Unidos. Aí começou, ele está sendo perseguido. O quê? Perseguido? Ele persegue todo mundo. Mas aconteceu o seguinte. Agora, por que a gente diz que essa atitude do Gonet foi um tanto estranha? Porque nós, aqui no Faroeste Brasileira, diferentemente de todo o resto da mídia, nós analisamos tudo folha por folha. E o que aconteceu? No dia 18, ali, por volta das 8 e pouco da noite, o Paulo Gonet, ele peticionou uma peça de denúncia contra 6 pessoas, primeiro. Depois ele peticionou outra peça contra 6 pessoas. Depois ele peticionou outra peça denunciando 12 pessoas. Depois ele peticionou outra peça denunciando 5 e depois ele peticionou uma denunciando uma só pessoa, que é o Paulo Figueiredo, que está nos Estados Unidos, e foi a última peça de denúncia. A primeira e a segunda, uma com 6 denunciados e outra com 8, ele protocolou exatamente ao mesmo tempo às 20 horas e 42 minutos do dia 18. Tanto é que ele protocolou junto com essas duas denúncias, às 20 horas e 42 minutos, uma peça dizendo, olha, eu vou denunciar mais gente e eu estou separando as denúncias para facilitar o trabalho. Diz que tem alguma lógica. Mas o fato é que às 20h50 do mesmo dia 18/2, o PGR, o Paulo Gonet, ele fez publicar no site do Ministério Público Federal a notícia de que o PGR denunciou 34 pessoas. Fake news, mentira. Fake news feita por uma instituição que é paga pelo nosso dinheiro, que tem esse site pago pelo nosso dinheiro, que está fazendo um jornalismo de fake news, que segundo os ministros do STF, a fake news é a coisa mais daninha que existe na face do universo. Já que eles acham as faces deles próprios bonitas, né? É a fake news, a coisa mais feia. Bom, fake news, mas ninguém nem aí. Aí a Globo News, né, sempre a primeira, se publica, PGR denuncia 34.
Aí todo mundo copia a Globo News, né? E todo mundo copia o que o MPF publicou no site. PGR denuncia 34, isso às 20 horas e 50 minutos do dia 18. Aí vai lá, eu, Pastel, olhar. Aí eu começo a brigar com todo mundo da redação da Oeste. Eu falo, não é possível. Não tem 34 denunciados. São somente 8. Aí todo mundo, não, olha a peça, porque a Globo News ela publicou, seguindo o site do MPF, e publicou uma das peças de denúncia. Aí depois, com muito custo, eu vou olhar no andamento processual, coloco o meu cadastro no STF, aí baixo a petição com o meu CPF, etc. Eu vi que tinha uma outra denúncia com mais 6. Bom, mas o fato é que às 20h50 só tinham 14 denunciados, e não 34. Uma hora depois, foi vindo o restante. Tinha 14, depois veio 5, depois veio 12, aliás, 26, depois veio 5, 33, não, 31, 14, com 12, 26, com 5, 31, então uma não foi... Teve um que foi sozinho. Teve um, foi o último. Foi o Paulo Figueiredo, 34. O Paulo Figueiredo foi o último. Bom, a conta é essa. Tinha uma com 6, 8. Só tinha 14 às 18h50. Ah, eu esqueci. Não é 5, eram 7 na outra, desculpa. Tá. Ah, ok. Então, bateu. 14, depois veio uma com 7, outra com 12. É isso aí, 33. E aí teve o Paulo Figueiredo sozinho. Tá? Eu tô puxando da memória, dia 18 de fevereiro, faz um mês. Aí eu olhei uma por uma das 5 e cada peça tinha cerca de quase 200 folhas. Todas eram iguais. Para que ele separou se tudo é igual? Até o erro de diagramação nas mesmas páginas. Só muda o nome dos denunciados e o nome deles no final. Estranho, né? Muito estranho, mas o fato é que ele entrou com tudo isso e aí deflagrou-se um prazo de 15 dias para as defesas apresentarem a defesa prévia antes do STF decidir se a denúncia vai virar um processo penal, um processo criminal ou não. Bom, o fato é que havia pedidos não só do Bolsonaro, mas também da defesa dos outros denunciados, falando não é suficiente em 15 dias eu, advogado, analisar uma denúncia baseada no inquérito que, se a gente somar todos os números de folhas físicas e virtuais, tem mais de 81 mil páginas. E que a denúncia não diz lé concreto, porque uma coisa não está ligada à outra. Ele só vai jogando coisas altas, pá. Bom, é claro que o PGR negou a dilação do prazo, para que o prazo fosse igual à da PGR, que ficou sentado em cima há meses, né, preparando a denúncia. Foram 93 dias. 93 dias, negou-se, então no dia 15 vieram as defesas prévias. A gente analisou aqui a defesa prévia do professor Celso Vilardi, em nome do Jair Messias Bolsonaro, uma senhora aula de direito penal, 124 páginas, se eu não me engano, 129, alguma coisa mais de 100 páginas, tudo muito bem detalhado, e essa defesa prévia foi dividida em 10 eixos, que eu trouxe os 10 eixos aqui para os senhores, e cada um dos 10 eixos, o professor Celso Vilardi, como advogado do Bolsonaro, não só fundamentou nos fatos, como fundamentou na letra da lei e na jurisprudência. Atenção, jurisprudência é um conjunto de decisões judiciais num mesmo sentido. Não é uma decisão sozinha. Não é uma decisão solteira. É uma coleção de julgados sobre determinado assunto que tem o mesmo sentido. E o professor Celso Vilardi, ele pegou a doutrina, ou seja, o que os sábios do direito já escreveram,
A jurisprudência, o que um conjunto de decisões ao longo do tempo fala sobre determinado assunto e a letra da lei, e defendeu cada um desses 10 eixos. Aí abriu-se o prazo para a PGR fazer o que a gente chama de réplica. Ela falar o que ela achou das defesas prévias. O fato é que hoje, dia 13/3, ironicamente, 2 dias depois do dia 11/3, por que eu digo 11/3? Porque foi o dia em que o STF decidiu aumentar o foro especial por prerrogativa de função. O texto da Constituição é o mesmo. Ele fala que aquele que comete um ilícito no exercício do seu mandato, ele responde, tendo como tribunal de primeira instância o STF, no caso dos deputados federais, senadores, presidente da República e vice. Qual é a tese do STF? Que vai e vem. O texto da Constituição é o mesmo, mas desse vai e vem do STF, ora ele fala que é no exercício da função, ora ele fala que é todo crime durante o mandato, ora ele fala que a ação penal tem que começar durante o exercício do mandato. Agora ele firmou a tese de que deputados federais, senadores, presidente e vice, eles podem até mesmo cometer um crime depois do seu mandato, que, se tiver relação com o mandato, eles são responsáveis. Isso deu aquela esticada. 2 dias depois, por quê? Porque essa decisão de anteontem foi basicamente a desculpa esfarrapada do Paulo Gonet, que protocolou hoje, às 11h41, a sua manifestação sobre 8 defesas prévias, dentre as quais a do presidente Jair Bolsonaro, que nós dissecamos. Eu fiz toda essa introdução porque a peça do Paulo Gonet, tão porca quanto a denúncia, tem 24 páginas. Dessas 24 páginas, a 24ª é a assinatura, 23. A página 11 é uma introdução, 22. E 10 páginas são resumos maus e porcos das defesas prévias. Então, em 12 páginas, o Paulo Gonet, ele rebateu 8 defesas prévias. Rebateu. A Globo escreveu que ele rebateu. Paulo PGR rebate defesa de Bolsonaro. É a manchete que a Globo News, aquele lixo de jornalismo, publica. Lixo por quê? Lixo porque não leram. Quando um jornalista vem me contar uma notícia ou comentar uma notícia, eu espero que ele tenha lido a porcaria do documento. Mas deu. Vai lá, eu vou, sento, olho e falo. Não rebateu porcaria nenhuma. Não rebateu. Então, em 12 páginas, primeiro, que pelo conjunto de todas as teses das 8 defesas prévias que a Globo News diz que ele rebateu, não seriam suficientes. Segundo, porque ele sequer menciona determinadas teses. E terceiro, que se a gente for olhar só a defesa prévia do presidente Bolsonaro, ele não rebateu com lei, doutrina e jurisprudência nenhuma das 10 teses. E sabe o que é pior? Por exemplo, quando a defesa sustenta que ela não teve acesso à integralidade dos documentos do inquérito, sabe o que ele responde? Ele tem a pachorra de citar um despacho do Alexandre de Moraes dizendo que atende parcialmente o pedido da PGR para liberar documentos constantes nos autos tais, tais e tais. Ele nem esconde o parcial por colchetes ou parênteses e 3 pontinhos. E ele quer fazer crer que o deferimento parcial foi o deferimento total. Quanto à ilegalidade dos inquéritos que levaram à denúncia, ele não usa nem a lei, nem a jurisprudência, nem a doutrina. Não há nem lei, nem jurisprudência, nem doutrina que sustente a ilegalidade disso tudo.
Mas ele usa, sabe no que ele se embasa para rebater a tese do Bolsonaro e dos outros denunciados? Ele usa uma decisão do próprio Alexandre de Moraes. Então, é o Alexandre de Moraes que comete a ilegalidade, o Paulo Gonet que enterrou a sua carreira de jurista. Esse poderia ter deixado um legado para estudantes e para os seus familiares, para a sua descendência, um legado de orgulho como um grande intelectual do direito, mas jogou no lixo, da mesma maneira que Geraldo Alckmin jogou no lixo a sua hombridade, a sua existência na face da terra, jogou no lixo, pegou, comeu, digeriu, defecou no cesto de novo, pegou na mão e falou: isso aqui é meu legado. Vocês imaginam a lambança que não é isso? Então ele usa para rebater uma nulidade cometida pelo Alexandre de Moraes, uma decisão dada pelo próprio Alexandre de Moraes. Então o Paulo Gonet está funcionando nessa manifestação como advogado do Moraes. É uma vergonha. Então ele usa a tese de anteontem, por isso que tomaram essa decisão anteontem, para ser sob medida usada pelo Gonet hoje. E eu fico me perguntando se, nesse sentido, quando o STF, que já há algum tempo, como diz o Paulo Gonet, muito desastrosamente, pensava em estender, mudar essa tese, por que quando não anularam as decisões contra o Lula, já não julgaram ele ali no STF? Afinal de contas, os crimes ali debatidos tem tudo a ver com o fato dele ter sido presidente do Brasil. Mas não. Ele não usa em nenhuma. Quando ele tenta rebater uma das teses, ele não rebate nenhuma. Porque, tirando aquelas que ele sequer menciona, porque está totalmente fora da razão, aquelas que ele menciona, ele não rebate texto da lei, jurisprudência e doutrina. Ele cita, ora, a decisão do próprio Moraes, ora, coloca um achismo e, por final, ele tem a pachorra de dizer que ele sugere sejam rejeitadas as defesas porque ele, o PGR, demonstrou suas fortes convicções. Ele deixa, eu não sei se é uma dica, sabe o grito do desesperado para falar: eu estou sendo sequestrado, percebam, mas eu não posso contar. Porque o PGR ele devia dizer: eu já demonstrei as provas de todos os crimes que eu apontei, e nunca as convicções. Convicções não podem. Convicção do PGR, o Ministério Público não pode ter convicção. Ele trabalha com fatos e provas, não convicções. Um juiz pode até ter convicções, um membro do Ministério Público não. Então é este o desenho que eu queria trazer para vocês. Como ninguém analisou isso, eu peço desculpas por ter me alongado e abro a vossas excelências para os comentários. Olha, Pavinato, esse é um jogo de pôquer nesse faroeste brasileira, onde o Royal Flush, que é a jogada mais poderosa do pôquer, ela está preparada para o lado do governo. Ou seja, pode ser o Rui Barbosa, águia de aia, a defender Bolsonaro e seus companheiros serão condenados. Nós estamos vivenciando uma das piores injustiças desde a época de Tiradentes, que ainda, na época, era subordinado ao governo português. Nesse caso, quem está perdendo é a democracia, a liberdade e a própria justiça.